Paz do Senhor, irmãos. Vocês estão aí, né? Aleluia. Muito bem. Vamos dar continuidade aqui à nossa lição. Estamos falando sobre caráter cristão, né? Essa realidade na vida cristã a partir da obra do Espírito de Deus em nós é a lição de número 4, o caráter cristão expressado de dentro para fora. Nós já vimos aqui que é uma ação da graça de Deus, que nós também trabalhamos, né? Os instrumentos que Deus usa para trabalhar no nosso caráter é a cruz. Falamos um pouco sobre a cruz, o sentido de cruz. Falamos sobre as circunstâncias, né? Com base lá em Tiago capítulo 1, do 2 ao 8, sobre provações e adversidades. E começamos a falar sobre um outro instrumento que Deus usa, que é chamado deserto, né? Que também é um instrumento de Deus para trabalhar no nosso caráter. Uma outra forma que Deus usa para nos moldar é o deserto. O deserto nos lembra de dificuldades e sofrimento. É o lugar em que há escassez de opções e escolhas, diferentemente dos problemas comuns do dia a dia, onde poderemos agir de alguma forma. No deserto conseguimos apenas meditar acerca da vida, seu valor, perdas e escolhas. O deserto lança luz sobre nossas atitudes, pois refletimos sobre como tem sido a nossa vida em relação a Deus e as pessoas à nossa volta. Não podemos cair no erro de pensar que Deus só permite desertos em caso de pecado. Deus permite o deserto para todos, para os que têm falhado e para os que têm andado à sombra da cruz. Ambos são transformados na imagem de Cristo quando conseguem passar pelas tribulações com a sabedoria do alto. Geralmente o deserto, ele é um tempo de extrema adversidade, tá? Onde nós seguimos uma direção do Espírito de Deus. Nós temos exemplo do povo de Israel, saiu do Egito, e entre o Egito, que simboliza uma vida sem Deus, a terra prometida, tá? Tem o deserto, e ali é um momento onde o povo está sendo trabalhado na sua dependência total de Deus, ok? Nós temos o exemplo de Jesus, logo após ser batizado por João Batista, o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de pomba, e ele ouviu a voz de Deus Pai dizendo: "Este é meu Filho amado, em quem a minha alma tem prazer." E logo em seguida o texto diz em Mateus 4 e Lucas 4 que o Espírito de Deus o levou para o deserto, ali para ser tentado. Na última terça-feira nós falamos sobre esta palavra, tentação, porque nós encontramos essa palavra tanto para a adversidade, luta. A palavra grega é peirasmos, no grego peirasmos, provação, tentação, tá? Então o que vai definir o sentido desta palavra é o contexto. Por exemplo, no contexto de Tiago que nós lemos ali, né, passardes por várias provações, ali está falando de adversidade, luta, testando a nossa confiança e a nossa dependência em Deus. Mas em seguida, em Tiago vai dizer o seguinte, que Deus não nos tenta. A palavra tentação é a mesma do que provação, só que o sentido ali é incitamento ao pecado. Então, Tiago já está usando a mesma palavra, peirasmos, tentação, provação, só que agora com um sentido diferente. Eu lembro também que nós falamos, algumas pessoas estão estudando, ou algumas pessoas estudam o grego e o hebraico. Isso é bom, tá? Algumas estão estudando o grego e o hebraico independente, ou de uma forma muito independente do texto sagrado, tá?
Então estudam, por exemplo, mais o sentido das palavras, tá? Isso ajuda bastante. O cuidado que tem que se ter é o seguinte. Por exemplo, esta palavra tentação, ela tem vários sentidos. Então, se você pega ela de uma forma solta, tanto no grego como no hebraico, ela tem vários significados. O que vai dar sentido para ela é o contexto a qual ela está inserida. Então, não é a palavra que dá sentido a ela mesma, é o contexto onde ela está inserida. Os irmãos entendem isso? Isso se chama interpretação, tá? Que é uma regra da hermenêutica, que é a ciência da interpretação. Então, às vezes as pessoas pegam, por exemplo, uma palavra em grego e hebraico e pegam o sentido da palavra e usam esse sentido de forma aleatória, tá? E às vezes o sentido dela se perde, embora o sentido da palavra, por exemplo, a palavra rema no grego e logos. Rema e logos no grego tem o mesmo sentido, palavra. Tanto logos como rema é palavra. Agora, qual o sentido de logos? Qual o sentido de rema? Logos geralmente está se referindo à palavra dita, uma palavra escrita. Rema é a palavra pronunciada de voz audível. Só essa é a diferença. Às vezes a gente ouve assim, Deus vai trazer uma palavra rema para a tua vida. Não tem sentido nenhum isso, irmãos. Mas o pessoal usa como se fosse uma palavra diferente. Ela pode ser diferente no sentido de que você vai ouvir a voz de Deus numa experiência pessoal. Eu estou falando do sentido dentro do contexto, ok? O sentido, Deus vai te trazer uma palavra rema. Então, por isso que se faz necessário, eu não estou dizendo aqui, irmãos, que Deus não fala. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que nós temos que ter o entendimento e a compreensão do sentido das palavras dentro do seu contexto. Quer ver um outro exemplo? Palavra tempo. Kairos e cronos. É tempo. A palavra cronos já está dizendo, cronometrado. Segundo, minuto, hora, dia, semana, mês, ano. Cronos. Kairos. A gente às vezes ouve também. Eu não estou aqui criticando, estou analisando, irmãos, para que os irmãos entendam, ok? Peço que os irmãos me acompanhem no raciocínio aqui. O Kairos de Deus. Porque Kairos é um tempo específico. É um tempo determinado. Ok? Por exemplo, lá em 1 Pedro diz assim, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus e a seu tempo Ele vos exaltará. A palavra tempo ali é Kairos. Então não sabe qual o tempo. Não se sabe qual vai ser o segundo, o minuto, a hora, o dia, o mês, o ano, não. O tempo ali é Kairos. É um tempo que Deus determina que vai exaltar. Mas é Ele que determina, esse é o Kairos. Porque para Deus não existe tempo, o tempo existe para nós. Deus, Ele é eterno. Ele habita na eternidade. Então Ele é atemporal. Quando nós adentrarmos na eternidade, não haverá mais cronos. Não haverá mais cronos, não haverá mais segundo, minuto, hora, dia, não haverá mais isso. Nós vamos entrar na eternidade e vamos viver o quê? O Kairos. Deu mais ou menos para entender ou não? Então, eu já ouvi pastores orando assim, Senhor, traz a palavra rema. Eu já ouvi muito isso, vamos dizer que na minha vida cristã, eu ouvi muito isso. Então, isso... Quando eu fui questionar o pastor, porque eu era nova convertida, eu disse, por que o senhor ora assim? Ele disse, é para Deus trazer aquela palavra específica. Isso. Ok. Como é que eu vou explicar para vocês aqui? Okay. Não, porque eu já ouvi, pessoal, esses dias eu acho que eu vi o pastor Felipe falando sobre essa palavra rema aqui. Isso dá uma conotação de uma espiritualidade maior, superior, né? Em certo sentido, a palavra rema é uma palavra específica, é uma palavra pronunciada. Por exemplo,
a Bíblia, ela não é a palavra rema, é a palavra escrita. Mas ela se torna rema quando nós temos o entendimento e a compreensão pela iluminação do Espírito, porque ela está sendo pronunciada por Deus, ok? Tá? O cuidado que tem que se ter é o seguinte, irmãos. É que, por exemplo, pastor, eu vou orar para que Deus te dê uma palavra rema. Está errado? Não, não está errado. O cuidado que tem que se ter é o seguinte, de que esta palavra rema se torne um guia para a sua vida acima da palavra inspirada. Aí nós vamos ter problema. Porque a palavra rema que Deus te der, ela não pode ferir os princípios da palavra já revelada. Ok? Ela não pode ir contra aquilo que já está escrito aqui, senão não é Deus que está falando. Deus tem uma palavra rema? Tem. Por exemplo, uma palavra profética, a profecia, um sonho profético, uma visão. São maneiras específicas de Deus falar. Entendeu? Por exemplo, você já teve a experiência de ter um direcionamento do Espírito de Deus em uma situação específica? Você ouviu a voz de Deus, de alguma forma, Deus te direcionou. Você teve uma palavra rema, específica. Deu para entender? Tá? O que não pode acontecer é de que essa expressão se torne algo relevante de uma forma superior à palavra escrita. Entendeu, irmãos? Não tem nada por isso que eu falei, não é crítica, é uma análise, porque a gente precisa entender, ter conhecimento. Meu povo perece por falta de... Então, às vezes, as pessoas se pegam muito, né, em revelações, em manifestações específicas, e eu quero aqui, se por um lado nós precisamos, digamos assim, reavivar essa realidade de ministrações, de dons, né? Há uma necessidade, até para a edificação do corpo de Cristo. Por outro lado, nós temos que também ter o cuidado e o equilíbrio de não guiar a nossa vida por essas experiências. Ok, irmãos? Isso é fundamental. Isso vai trabalhar muito na nossa maturidade espiritual. Isso, Deus tem compromisso com a sua palavra. Que alguns vão usar também, sim, mas Deus tem compromisso com a palavra, a sua palavra, que é a Bíblia, mas também com aquilo que Ele diz, com certeza. E aí entra irmãos, assim, quando entra no campo da experiência, tá? Por exemplo, eu não posso duvidar da sua experiência, mas eu devo analisá-la. Principalmente se você está passando a sua experiência para ensinar algo. Porque não se ensina por experiência, se ensina por princípios. As experiências, elas vão reforçar os princípios, desde que elas estejam ligadas aos princípios. Não se ensina por experiência. Exatamente, ok? Eu não estou dizendo que as experiências não vão nos ajudar ao entendimento, à compreensão. Mas tem experiências na minha vida que não é regra para a sua vida. E eu não posso passar isso como doutrina, como um ensino. Eu posso passar apenas como uma experiência. E às vezes você pode ouvir uma experiência minha e vai pedir para Deus, Deus me dá, eu quero também. E Ele vai te dizer não, porque Ele não tem isso para você. Exatamente. Exatamente, entendeu? Deu para entender isso aí, irmãos? A gente não nega... Nós não, de forma alguma, nós rejeitamos, mas nós trilhamos um caminho seguro, sob o testemunho do Espírito de Deus no nosso interior e a palavra de Deus que nos orienta, E embora pareça contraditório, porque algumas vezes, por exemplo, eu já falei aqui, que a vida cristã também se dá por experiências, né? Experiências essas que vêm... são oriundas da nossa comunhão com Deus, do entendimento, da compreensão da palavra, da ministração do Espírito, porque tem coisas que não estão escritas aqui, não está escrito na Bíblia. Você vai pedir uma orientação, uma direção de Deus numa situação, não tem na Bíblia. E o Espírito de Deus vai falar ao seu coração.
Você já teve essa experiência ou não? Porque né, pastor, é muito particular. Deus nos conhece de uma maneira muito particular cada um. Eu aprendi até com o senhor. Mas eu não acredito, mas eu sei como Deus fala comigo, entendeu? E eu tenho essa convicção. Mas eu não acredito, mas eu sei que eu falo com Deus, entendeu? E como ele fala comigo. Então eu tenho essa convicção, né? Se a pessoa diz que não acredita. Exatamente. Eu já falei aqui, por exemplo, aqui, ó, pastor Felipe, tá? Deus fala muito com ele através de sonho. Ok? E no início da nossa caminhada juntos, falando em termos de ministério, ele tinha um certo receio de compartilhar comigo alguns sonhos. Por quê? Porque eu vou ouvir. Se você vier, pastor, eu tive um sonho, eu vou te ouvir. É o máximo que eu vou fazer, irmão. Então parece uma coisa assim, pastor, não nem, né? Não é, irmãos. Mas é a maneira como Deus fala com cada um. Então eu disse, pastor Felipe, às vezes ele chegava para mim assim, ó, chefe, assim, ó, tive um sonho. Sim. Pode falar. Aí ele falava assim, tal. Eu digo, Felipe, essa é a maneira como Deus fala contigo. Tu tem que levar isso em consideração. Porque Deus tem uma forma particular com cada um dos seus filhos. Deus não me dá sonho, raramente. Não lembro assim, ó, essa caminhada aí. Visão. Raríssimas visões assim, não dá nem uma mão. Mas eu tenho uma impressão no meu espírito. Não sinto nada assim, eu só tenho uma impressão. Mas eu chego para a Jângela, tal coisa assim, assim. Quem te falou? Eu estou te dizendo. Tu viu? Não vi nada. Só estou te dizendo que tal coisa assim, assim, assim. Entendeu? Não tenho. Então, assim, ó, duas coisas nessa questão de experiência. Leve em máxima consideração a maneira como Deus fala com você. Não desconsidere isso porque Deus fala com os outros de forma diferente. Não se compare. Só um pouquinho. Segundo, leve isso em máxima consideração, ok? E respeite a maneira como Deus fala com os outros de forma diferente. É simples assim, irmãos. Uma questão, fruto da nossa emoção. Às vezes nós baseados na emoção de tomar uma decisão, ou isso, ou até mesmo de sermos confrontados com determinada situação. Nós supostamente imaginarmos que foi Deus, fruto movido pela emoção, e dizer um sim ou um não para determinadas coisas. Ocorre isso aí? Ocorre. É por isso que nós precisamos, por exemplo, às vezes o pessoal, por exemplo, assim, ó, eu já vi alguém criticar, por exemplo, a experiência de Gideão. Lembra da experiência de Gideão? Deus falou com ele, aí ele pediu um sinal para Deus. 2, 3 vezes, né? E às vezes a gente pede isso. Mas o que acontece? Gideão, irmãos, Deus trabalha conosco de acordo com o conhecimento que nós temos. Por exemplo, se eu cheguei em uma maturidade em que, caminhando com Deus, Ele fala comigo uma vez e para mim isso é suficiente, isso não é com todos. Porque no começo não foi assim. No começo Deus falava comigo, eu achava que era o diabo, achava que era a minha mente, achava que eram as minhas emoções, e muitas vezes, e nós vamos errar, e precisamos lidar com isso, porque é a partir dessas experiências que nós vamos obter o que a Bíblia chama de discernimento espiritual, até porque toda experiência com Deus envolve mente, vontade, emoções e sentimentos. Envolve a totalidade do nosso ser. Isso é emocional. Lógico que é emocional. Ele tem emoção. É muito sentimento. Lógico que ele tem sentimento. Tem sentimentos. É muito racional. Lógico que ele pensa. Só que deve haver um equilíbrio aí. Só que esse equilíbrio é construído em uma caminhada em que nós vamos às vezes errar. Nós vamos tomar decisões baseadas em emoções. Entendeu? E essas decisões vão trazer um certo prejuízo, mas Deus está trabalhando em nós. Ele não nos abandona porque erramos, porque tomamos uma decisão de forma emocional. Esses dias, acho que foi domingo que o pastor falou sobre vir à frente, não de forma emocional, né? Mas tomar uma decisão a partir daquilo que você ouviu.
forma racional, ao mesmo tempo que isto é importante, ele é meio contraditório. Como é que eu vou tomar uma decisão sem que as minhas emoções participem? Agora, por outro lado, não posso deixar que as minhas emoções, e é nesse sentido, quando nós falamos aqui, venha não baseado na sua emoção, você não pode seguir o impulso da sua emoção. Por quê? O primeiro impulso que nós vamos ter em qualquer experiência, escute isso, é a nossa emoção. Essa é a nossa parte externa. A nossa parte interna é o nosso espírito. O nosso espírito, ele geralmente nos impulsiona a partir da quietude e não de um impulso. Por exemplo, você está orando por já teve a experiência de estar orando por uma determinada situação, orando, e de repente, você está no trabalho, em casa, e você percebeu lá no fundo do seu ser, assim, um direcionamento de Deus, você assim, quase que não teve emoção nenhuma, mas você teve, puxa vida, Deus está me direcionando, está me respondendo aquela oração nesse momento. Você tem certeza, você não sabe explicar como, você tem certeza que Deus está te direcionando, te dando uma resposta em oração. Você já teve essa experiência? Isso é o direcionamento no seu espírito, porque geralmente as emoções são agitadas, e Deus nos deu emoção, porque Ele é um Deus emocional também, Ele é emotivo, Ele não é só razão. Então, para nós chegarmos a essa maturidade, nós temos que caminhar, irmãos, e nos abrir às experiências com Deus. Vamos errar, vamos falhar, vamos tomar decisões precipitadas, mas o importante é não desistir, porque em tudo isso o Espírito está nos ensinando e também nos capacitando a discernir quando porque são muitas vozes. Voz da consciência, a voz das dificuldades, das adversidades, a voz do diabo, a voz dos parceiros dele, né? A voz dos falsos irmãos, é diferente, sim. Sim. Quer ver uma coisa? Chegava a época de concílio, a Ângela perguntava para mim, Deus falou contigo? Não. Você não teve nenhuma visão? Não. Você está orando? Não. Mas, eu me lembro a primeira transferência que nós tivemos, nós estávamos no Jaçanã, e eu tinha certeza que a gente ia ficar lá. Só que chegou mais ou menos umas 2, 3 semanas antes do concílio, eu entrei na igreja e tive uma sensação de que eu não era mais dali. Eu senti saudade daquele lugar. Falei, mas que estranho isso, estou com saudade desse lugar, mas eu estou aqui. Não entendi. Naquele ano nós fomos transferidos. Aí tá. Fomos para Pelotas. Meu 4º ano em Pelotas. Um dia a Ângela disse, Júlio, preciso que tu vá lá na igreja, porque eu esqueci um negócio lá e tal. Pega a chave. Fui lá. Quando eu entrei no corredor, eu tive aquela sensação de, puxa vida, nós vamos embora. E naquele ano nós fomos transferidos. Então são maneiras diferentes de Deus falar. Então, é por isso que eu digo para vocês assim, leve em consideração a maneira como Deus fala com você.
Você já sabe. Você já sabe quando Deus está falando. Quando é Deus que está falando com você. Você já sabe quando Ele que está te direcionando. Você já sabe. Então está na hora de levar isso a sério. O Espírito de Deus está falando conosco. Está na hora de levar isso a sério, na sua experiência de vida. Você já tem uma caminhada, Deus já tem falado com você. Palavra. Muito bem. Bom, dado o momento de introdução, 1 Coríntios capítulo 10, do verso 1 ao verso 13, eu vou ler. Nós vamos trabalhar um pouco sobre essa questão aí de quando provações podem se tornar tentações. Você já sabe o que é provação, né? Já sabe a diferença entre provação e tentação. Existem provações que podem se tornar para nós tentações, dependendo da nossa atitude, ok? Foi o que aconteceu com o povo no deserto. Eles estavam sendo provados e reagiram de maneira errada na provação, e a provação se tornou um incitamento ao pecado, e muitos pecaram e acabaram perecendo no deserto. 1 Coríntios capítulo 10, eu vou lendo aqui, acompanhem por favor, a partir do verso 1. Paulo relata aqui a experiência do povo no deserto. Ele está fazendo uma analogia aqui com relação à nossa vida cristã. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Atenção aqui, nesses 4 primeiros versículos, Paulo está dizendo, eles tiveram uma experiência com Deus. Sustento, provisão, direção e proteção. Eles foram batizados em Moisés, isto é, eles creram em Deus a partir da revelação de Deus através da vida de Moisés. Isso que ele está dizendo aqui, ok? Deu para entender aqui ou não? Tá, então ele está relatando essa experiência deles, que é uma experiência espiritual. Bom, agora ele vai dizer o seguinte, verso 5, mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pelo qual ficaram prostrados no deserto. O propósito de Deus é que eles atravessassem o deserto e chegassem à terra prometida. Alguns não chegaram. Então, deserto é um momento de adversidade e luta que pode se tornar um incitamento ao pecado, dependendo da atitude que nós vamos ter. Por exemplo, em algum momento faltou água para eles. Boa parte deles murmuraram. Ora, a falta de água, irmãos, pode ser uma provação, um teste para a nossa confiança e dependência em Deus, ainda mais no deserto. Então, por eles terem murmurado, a provação, que é a falta d'água, se tornou um incitamento ao pecado. Eles murmuraram, eles falaram mal de Moisés e de Arão, pecaram, por não ter uma atitude correta na provação. Deu para entender ou não? Então é muito importante nós analisarmos a nossa atitude quando nós estamos sendo provados. Quando a adversidade vem, a luta vem, né? O deserto, ele nos abraça. O propósito de Deus é nos tirar do deserto melhor do que nós entramos. Mas não depende só de Deus. Razão porque muitos ficaram prostrados no deserto. Aí vai dizer assim, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, né? São exemplos para nós, então nós temos que atentar para elas, a fim de que não, primeira coisa, cobicemos as coisas más que eles cobiçaram. Eles desejaram algo que não era lícito para eles. Ora, Deus não estava sustentando eles. Então a cobiça aqui é produto do quê? De uma rejeição da provisão divina em meio às adversidades. Eles cobiçaram, tá? Aí diz o texto assim,
Primeira coisa aqui, primeiro pecado que cita aqui. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir. A idolatria aqui consistiu no quê? Moisés ficou 40 dias lá no monte. Aí chegaram para ele e disseram: esse Moisés que nos tirou do Egito não está mais aqui conosco. Nós queremos outro líder. Aí Arão pegou lá os brincos, as argolas, aqueles negócios todos lá, né? Aqueles enfeites, tudo, né? E fizeram um bezerro. E colocaram o nome de Yahvé para adorar. Eles comeram, beberam e dançaram, se divertiram. Diversão aqui nesse caso é pecado. Então o que acontece? Eles não esperaram Moisés descer. Eles estavam com pressa. Também. Mas não somente isso. A diversão aqui foi motivada por um desejo egoísta deles. Tá? Mas eu não posso parar aqui, porque senão a gente não vai. Mas é mais ou menos, além disso, tá? A outra coisa, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram mortos num só dia, 23 mil. Tá? Imoralidade aqui se refere à questão sexual. Tá? Na verdade, a imoralidade aqui, irmãos, é julgo desigual. Isso. Tá? Eles tiveram relação com pessoas de outros povos, que havia uma lei, Deus estabeleceu uma lei, eles tinham que casar entre eles, ok? Eles não deveriam dar seus filhos aos outros, e suas filhas, eles tinham que casar entre eles, tá? E eles quebraram esse princípio, julgo desigual. Não vou falar muito sobre isso, porque uma vez eu preguei sobre isso aqui, quase apanhei depois ali no gabinete, por alguém que me chamou. Mas e aí eles quebram esse princípio. Mais uma vez, eles não se contentaram com o que eles tinham. Geralmente o pecado é assim, não se contenta com o que tem e vai buscar o que não se pode. Aí diz assim: não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles o fizeram e foram mortos pela serpente. O que é colocar à prova? Eles mais uma vez começaram a murmurar por falta de coisa. Quando você lê a história do povo no deserto ali, você vai ver que eles murmuravam pelas coisas básicas: comida, bebida e descanso. Estavam murmurando por causa disso. E Deus já tinha provado para eles que Deus estava conduzindo eles. O que é tentar aqui? O que é tentar a Deus? É pedir prova de que Deus está conosco, quando de fato Ele está conosco. Porque eles dizem assim: se Deus está conosco, por que está faltando água de novo, Moisés? Se Deus está conosco, por que nós estamos passando fome? Por que nós estamos passando por essa adversidade? Por que não tem água? Se Deus está nos conduzindo, se Deus é o provedor, por que eu estou com falta de água, de comida? Se Deus de fato está conosco, então que Ele venha prover. Agora, interessante é que nessa experiência aqui, lá em Números, fala que eles começaram a ser picados por serpentes abrasadoras, né? E para não morrer, os que estavam murmurando, porque, olha, 2 milhões de pessoas, Moisés não ia ouvir todos murmurando, né? O pessoal estava murmurando lá no meio do povo. Só que Deus ouvia a murmuração. Deus ouve a murmuração. Deus ouve. Aí o que acontece? O pessoal começou a morrer, eles aí pediram misericórdia, né? Porque assim, né? Coisa aperta. Aí Deus disse para Moisés: pega uma serpente de bronze, que justamente estavam sendo picados por uma serpente, coloca numa haste, e aquele que murmurar, para ele não morrer, ele vai ter que olhar para a serpente, isto é, ele vai ter que denunciar: eu murmurei, mesmo sem Moisés saber, mas Deus viu. Então, para ele não morrer, ele tinha que se expor. Ele pecou em oculto, mas foi exposto para ser salvo. Você está entendendo o princípio ou não? Eu fico pensando, se eu fosse Moisés, meu Deus do céu, você murmura, mas agora eu estou ouvindo. Não ia fazer isso não. Ia dar com a haste da cobra na cabeça dele para ele aprender. Mas tá.
Olha só, não fique murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Aí vai dizer assim, ó, estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por que Paulo está dizendo isso? Porque, irmãos, o deserto para nós é esse sistema sem Deus, e nós estamos inseridos nesse sistema. Nós não estamos no céu ainda. Então nós vamos passar por privações, sim. Nós vamos passar por adversidades, sim. Como alguém chegou para mim, pastor, eu sou dizimista fiel há 30 anos, ofertante, eu oferto de forma generosa, e por que eu estou passando por isso? Porque você é ofertante e dizimista. Ah, mas isso é uma contradição? Não, não é contradição não, isso é princípio de fé. Deus está provando a tua fé. Você está dizimando e ofertando para quê? Está fazendo troca com Deus? Você acha que Deus se vende? Você acha que Deus é como... Não vou falar para você que não se escandalizar, mas é que você vai ali, paga pelo serviço e fica feliz? Você entendeu, né? Não, Deus não é assim não, filho. Está provando a tua fidelidade. A tua fidelidade realmente é de coração. Se é por causa dele, ou porque você está dando para receber. Você quer ficar rico? Vai trabalhar, vai roubar. É outra coisa. É que tem gente que é meio dura de coração, então eu sou mais duro ainda, então a gente vai conversando nesse nível, entendeu, irmão? Olha só, foi escrita para a nossa advertência, nós temos que prestar atenção, nós vamos passar por isso, faz parte do processo do trabalhar de Deus em nós, ok? Lembra que nós falamos no início dessa lição aqui, nós estamos sendo trabalhados. Aí vai dizer assim, ó, por isso aquele que pensa, olha só, que alguns usam esse versículo de maneira errada, né? Por isso aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. O cara pensa que está em pé. Por que Paulo está falando isso? Porque muitos lá estavam indo para a terra prometida, bebendo da água que saiu da rocha, comendo do maná que vinha do céu, né? Durante o dia a sombra, né? A nuvem lá, à noite a coluna de fogo, tudo isso eram manifestações da bondade divina, eles estavam vivendo isso. Então na mente de muitos assim, não, mas eu estou bem, Deus está me abençoando, então eu posso continuar fazendo o que eu quero, olha aí, olha só, entendeu? Não preciso ser tão rígido assim, não preciso tão ser radical assim, não preciso estar certinho. O cara assim, ele estava pensando que estava em pé, mas quando veio a adversidade mostrou para ele que ele estava caído. Então escute uma coisa, preste atenção. As adversidades da vida vão revelar onde está o nosso coração e qual é o nosso estado espiritual. Se de fato e de verdade nós estamos em Deus ou pensamos que estamos nele. Não é porque eu estou vivendo milagres e provisão divina, porque eu estou bem, porque isso, irmãos, isso não é sinal de que eu estou bem. Isso é sinal da bondade divina, ponto. Eu posso estar vivendo provisão divina e não estar bem com Deus. Porque Deus é bom, Ele é misericordioso. A graça comum diz que Ele faz brilhar o sol sobre o bom, sobre o justo e sobre o injusto. Cai chuva sobre o bom e sobre o mal. Isso não depende não tem nada a ver com o meu relacionamento com Deus. E a bondade é o caráter dele, Ele é bom. Então não é sinal de que eu estou bem, é prova de que Ele é bom, só isso. Por isso Paulo diz assim, ó, aquele que pensa estar em pé, veja que não cai. Aí ele vai dizer assim, ó, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento para que vocês possam suportar. Olha só, primeira coisa que ele diz aqui, a natureza de toda tentação, ela é humana, ela não é sobrenatural. Aqui
é tentação mesmo, porque se tornou tentação para eles? Boa pergunta. Se tornou tentação. Por isso que ele vem trazendo o contexto. Se tornou tentação para eles. Tá? Sim. Não, ela pode ser aplicável aqui, embora ela... Por que ela pode ser aplicável? Pelo contexto, eles estão no deserto, eles estão sendo provados, entendeu? Só que a atitude deles, da grande maioria que ficaram prostrados no deserto, né, eles não entraram na terra prometida, e quero fazer uma observação aqui, o fato deles não entrarem na terra prometida não significa que eles perderam a salvação, irmãos, tá? São duas coisas distintas, ok? Porque Moisés também não entrou na terra prometida. Não entrou na terra prometida, perdeu a salvação. Não tem nada a ver com isso. Não vamos confundir as coisas aqui. Eles só não desfrutaram daquilo que poderiam desfrutar, ok? Por isso que alguns dentre nós são tirados antes. Eles estão no céu, mas poderiam estar aqui. Você entende isso ou não? Ok. A colocação da Paula aqui, não, ela está correta. Pode usar esse texto sim, tá? Claro que às vezes, para a situação, às vezes pode ser um pouco complicado, mas a aplicação não está incorreta não, ok? Então a primeira coisa, nenhuma provação, tentação é de natureza sobrenatural. Ela não está além daquilo que você pode suportar. O que eu posso suportar, embora existem situações em nossas vidas que realmente nos levam a ver os nossos limites, né? Essa é a realidade. E nós temos a sensação que nós somos além daquilo que nós podíamos suportar, que isso é totalmente normal, né? Dentro de uma realidade. Segundo, Deus é fiel. A palavra fiel aqui significa firme, aquele que está estabelecido. O que significa Deus ser fiel em meio às adversidades, às tentações? É que Ele é imutável no seu caráter, na sua pessoa e em suas promessas. Ele está conosco. Ele não se ausentou, embora nós temos a sensação de que Ele não está presente. Mas Ele não se ausentou, Ele é fiel. Ele está do mesmo jeito, da mesma forma. Quando você sente a presença de Deus, você sente gozo, alegria, não é isso? Sim ou não? Ok. Aí você tem a sensação da presença de Deus e você tem aparentemente ali que parece que Deus está com você, ou Deus está com você mesmo. Você tem certeza que Deus está com você quando você sente isso? E por que quando nós não temos essa alegria, nós achamos que Deus não está conosco? Porque ainda nós estamos precisando amadurecer para entender que não depende de circunstâncias e sentimentos. É um fato. Deus está conosco. Isso não muda o fato da adversidade, da luta e da intensidade, e também não significa que o que nós estamos sentindo não seja verdadeiro. No sentido de que eu estou com um sentimento, com uma sensação de que Deus me abandonou. Isso é real. Essa sensação é real. O que não é real é o princípio. Deus está comigo. Só que eu não estou sentindo Ele agora, mas Ele está comigo. Os irmãos entendem isso ou não? Ele é fiel. Agora olha só, onde está a fidelidade de Deus? Não só na sua presença. Ele vai dizer, não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. A suportar aqui é ser sustentado, estar firmado. Ele nos dá força para isso. Eu sei que para mim, por exemplo, aqui falar, pode para alguns parecer fácil, né? Talvez pela situação que você esteja vivendo. Eu vivi situações na minha caminhada com Deus que eu tive uma sensação muito clara de que Ele tinha me abandonado. E às vezes ouvir um texto como esse, ou citar um texto como esse, como algumas vezes eu tive que pregar, vivendo uma situação, uma adversidade, uma luta, e Deus me deu uma palavra para pregar para a igreja, de que Deus está presente, que Deus ajuda, que Deus fortalece, mas eu estava sentindo justamente o contrário.
Eu estava sentindo que Deus, os meus sentimentos estavam, e o que eu estava vivendo, os sentimentos produzidos pelo que eu estava vivendo, estavam me dizendo que Deus tinha me abandonado, que Deus não me ouvia. Eu estava orando, clamando, e Deus não estava me respondendo, e que Deus tinha me abandonado, mas eu tinha que pregar a verdade. É a mesma sensação para quem está ouvindo a verdade da palavra, mas que está vivendo em sua experiência de vida algo totalmente contrário, pelo menos nas sensações. Você entende isso ou não? Uma vez eu tive que pregar sobre cura com a minha esposa em cima de uma cama, clamando por cura. E eu orei por uma irmã na igreja que estava com o mesmo problema da minha esposa, e que Deus a curou, mas não curou minha esposa. O que eu quero dizer com isso? Os conflitos que nós temos no exercício da nossa fé. A fé não é um passe de mágica, irmãos. Tem muita gente vendendo isso por aí. Eu digo vendendo porque está mercadejando o Evangelho. Não, fé não é isso, irmãos. Você creu e a coisa, o céu se abriu, acabou. Não, não existe isso, irmãos. Nós estamos em um contexto, inseridos em um mundo que jaz no maligno, e Jesus disse: no mundo tereis aflições. Nós passamos por aflições, passamos por luta, tá? Hoje, mais uma vez, no momento da oração, eu tive uma forte sensação de que muitos aqui chegaram com o coração pesado. O Espírito de Deus dirigiu a irmã Marta para orar nesse sentido. Provações, adversidades na família, más notícias, né? Problemas, dificuldades, né? Que estamos atravessando, enfim, né? E muitas vezes nós chegamos neste lugar com o nosso coração pesado. Isso não é falta de fé, irmãos. Isso é a realidade da vida. Existem momentos que nós chegamos aqui não querendo estar aqui. Nós chegamos aqui querendo que Deus resolva logo, que Deus tire a dor que está no nosso peito, que o Senhor resolva para nós o problema logo. Eu não quero mais chorar, não quero mais passar por isso, eu não quero mais chegar em casa e viver essa realidade, esse ambiente, eu não quero mais isso. Até quando, Senhor? É quase que eu escuto o coração de alguns aqui. E mais uma vez o Senhor me trouxe um texto que eu não consegui achar nessa Bíblia aqui, porque essa Bíblia é nova, estou começando a ler ela agora. É um texto de Jeremias, em que Jeremias está sendo pressionado pelas circunstâncias, e tem que profetizar, e tem que falar para o povo, e o povo não ouve. Deus manda ele falar, e vem coisa ruim, aquela coisa toda, e ele diz: as paredes do meu coração, o meu coração, as paredes do meu coração. Ele está clamando porque o seu coração vai estourar, ele não aguenta mais a pressão, mas ele tem que continuar fazendo a vontade de Deus. E esse texto, mais uma vez, veio ao meu coração no momento de oração aqui. E Deus falando claramente em alguns corações, essa é a realidade. As paredes do meu coração. Até quando, Senhor? Meu Deus, o Senhor não me responde, o Senhor não me dá uma direção, né? Deserto é isso. Mas olha o que o texto diz: não permitirá que sejam tentados além do que você pode suportar. Aleluia! Lê para nós. Olha aí. Viu? Ele estava profetizando para o povo voltar para Deus, e estava ouvindo de Deus: eu vou destruir esse povo. Eu vou matar todo mundo, não quero saber, esse povo não se arrepende. E ele clamando, e ele ouvindo, e a pressão vindo, e ele falando para o povo: vai vir, não é que vai vir nada, que nada, Jeremias, você está doido. Olha o templo do Senhor, eles falavam templo do Senhor, logo no capítulo 7 vai falar sobre isso. Olha o templo do Senhor, eles achavam: enquanto o templo de Deus estiver aqui, nós podemos viver do jeito que nós quisermos viver, porque Deus está no templo, então ninguém vai nos atingir, nós não vamos ser arrancados dessa terra. Isso é conversa fiada. E Jeremias: não vai vir, vem um tempo de destruição, vocês têm que se arrepender. Aí ele não aguenta a pressão. Mas o sentido que o Espírito de Deus colocou no meu coração é justamente, olha a expressão que Jeremias usa: eu me contorço. Ele está falando da sua alma, do seu interior. Problemas, adversidades, lutas que estão esmagando ele, afligindo, né? Que afligir é esmagar. Ah?
Ele diz assim: juntamente com a tentação proverá livramento. Então, juntamente. E aí é que é o seguinte: nesse momento de pressão, nesse momento de dor, de sofrimento, nós somos, isso é comum a todos nós, irmãos, né? Isso também não é uma questão de pecado, não, isso é da nossa natureza. A gente quer sair logo dessa situação, a gente quer se livrar logo, a gente quer uma resposta, então nós nos agitamos. E o nosso maior desafio é aquietar o nosso coração e esperar. Eu lembro que eu tinha muito medo de tormenta. Nossa, vinha tormenta, eu ficava. E eu me lembro que uma tarde, meu pai olhava para o céu, um solaço, e disse: vai vir tormenta. Que tormenta, mano? Está doido? Vai vir tormenta. Logo em seguida fechou o tempo e levantou um paredão assim. Aí ele disse assim: vem cá que eu vou te mostrar como é que funciona, como é que acontece. E eu louco de medo. E ele me colocou do lado dele, abriu a janela. E disse: essa tormenta vai abrir, vai passar por cima. Você já viu essa expressão nos antigos? Não? Já? E eu disse: por quê, pai? Porque eu orei. Vai passar. E quando veio, de repente aquilo se abriu, o vento parece que fez assim por cima da casa e passou. E naquela tarde Deus me curou. Ele me mostrou que quem tem o controle é Ele, e quem está com Ele está seguro. Mas eu tive que olhar para a tormenta, eu tive que ficar de frente para ela. Vai passar. Então, nesse tempo de tormenta, de adversidade, de luta, de sofrimento, não é tempo de tomar decisões. Você já tomou a decisão, você já entregou sua vida para Cristo, você já decidiu crer nele. Se Ele não falou nada, permaneça na mesma posição, do mesmo jeito, porque Ele está no controle. Vai passar. É porque não tem, irmãos, não tem o que fazer. E aí é que está a questão, a relevância do Evangelho, tá? Porque no momento como esse a gente busca o que, irmãos? Nós buscamos assim, mas eu estou seguindo a cartilha de forma correta, estou fazendo tudo que tem que fazer, então tem que dar certo. Irmãos, não é pragmático, não é pragmatismo, é desafio, é outra coisa. Não é, perdoe aqui a comparação, mas muitos pensam o seguinte: estão comprando um evangelho que não é o evangelho. Não, se você fizer esse trabalho aqui, trazer isso aqui, tá entendendo ou não o que é desenho? Né? Se você trazer isso aqui, esses instrumentos com estas cores aqui, com isso aqui, né, e oferecer em tal horário, nessa, vai dar certo. Aí você vai lá e faz e dá certo. Aí você acredita que toda vez que você vai fazer vai dar certo. O Evangelho não funciona assim, irmãos. O Evangelho não trabalha com o que dá certo. O Evangelho trabalha com Deus soberano, que estabeleceu princípios para desafiar e crescer, e nos levar a crescer na nossa confiança nele. Tem coisa que não vai dar certo, mas vai nos fazer muito bem.
Sim, viu? Deus, a tormenta veio, tudo caiu e tudo desabou. Mas Deus não tinha outro lado. Porque às vezes Deus não nos livra da tormenta, mas nos livra na tormenta. Por que Ele faz isso? Entre outras coisas, porque nós já caminhamos e adquirimos pela sua graça uma experiência, uma maturidade que já podemos então experienciar o livramento dele dentro da situação. Ele nos conhece, irmãos. Deus nos conhece. Ele sabe a nossa estrutura. Eu quero que você entenda, a partir do texto bíblico, que nós estamos inseridos em um mundo onde entrou o pecado. E com o pecado, a morte. E morte não significa só pessoas morrerem. Morte significa sofrimento, dor, destruição. A natureza geme. Se Deus é bom, porque pessoas estão morrendo na enchente, morrendo no calor? É simples a resposta. Porque o pecado entrou no mundo, não é por causa de Deus. A bondade de Deus não tem nada a ver com isso. Ele continua sendo bom. Porque não foi Ele que provocou isso. Isso mostra, irmãos, que Ele sendo Deus soberano, nós somos criados à sua imagem e semelhança. Isso significa que nós temos responsabilidades. Nossas escolhas e decisões são como sementes que nós lançamos sobre a terra, nós vamos colher. E o mundo hoje colhe o resultado do pecado dos nossos pais. Adão e Eva pecaram. E quando eles pecaram, sendo nossos representantes, o pecado entrou no mundo. E por isso que o pecado será erradicado. Ele vai ser. Mas para isso Deus vai derramar a sua ira. Ele vai purificar com fogo. Não vai ser com água, vai ser com fogo. E só vai escapar quem estiver em Deus. Porque ao mesmo tempo que Ele é bom, Ele é justo. Ele estabeleceu princípios para isso. Não compre um evangelho que mostra apenas um lado do caráter divino. Quando o dilúvio veio, vocês lembram do texto do dilúvio? Só salvou-se uma família, a família de Noé. Quem enviou o dilúvio, irmãos? Quem enviou o dilúvio? Naquele dilúvio morreram pessoas idosas, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, homens, mulheres, pessoas enfermas, pessoas saudáveis. Noé construiu a arca em 120 anos. E ele disse: vai vir chuva e vai inundar a terra. Se vocês não entrarem na arca, vocês vão morrer. Eles riam de Noé. Assim como estão rindo de nós, que nós estamos dizendo que Jesus vai vir e vai arrebatar a sua igreja, e a terra vai passar por 7 anos de tribulação. Você não tem ideia do que é isso. Porque nas palavras de Jesus, ele diz assim, ó: a tribulação daqueles dias será como nunca houve e nunca jamais haverá. As taças da ira divina serão derramadas sobre a terra em 7 anos. Demônios serão soltos do abismo, pior do que Satanás. Então as pessoas acham assim: puxa vida, mas se Deus é bom, se Deus é todo poderoso, por que Ele permite? O homem é responsável pelos seus atos. A terra geme porque ela foi atingida pelo pecado. Olha como é difícil, é desafiador, mas preste atenção. Uma menina estava indo para a igreja junto com a sua mãe. De repente a polícia entra na favela e começa ali uma troca de tiros com os traficantes, e uma bala atinge a cabeça da menina, 15 anos de idade. Ela morre na hora. Estava indo para a igreja.
pastor lá, no dia do velório, fez o ofício, estão levando o caixão da menina, com a menina. A mãe olha para o pastor e pergunta para o pastor: pastor, onde estava Deus quando a bala atingiu a cabeça da minha filha que estava indo para a igreja? Cortou o coração do pastor. Por alguns minutos ele ficou em silêncio. E de repente, com lágrimas nos olhos, ele diz para aquela mãe: no mesmo lugar, quando Jesus disse: Pai, por que me abandonaste? Se não sofremos por causa dos nossos pecados, sofremos pelos pecados dos outros. Por isso que Jesus veio, irmãos. Por isso que é o único meio de salvação é entregar a vida a Cristo Jesus e entender que Ele morreu a minha morte. Em nenhum outro há salvação. Você não encontra salvação nas religiões, você não encontra salvação em homens, você não encontra salvação em sistemas religiosos. O único é Jesus Cristo. E a única maneira de nós nos livrarmos de todo esse sofrimento é adentrarmos no novo céu, na nova terra. Lá não haverá circunstâncias e adversidades, não haverá deserto. Nós não vamos carregar os nossos mortos, não vai haver ofício fúnebre, não vai nada disso, irmãos. Isso não é utopia, isso é uma realidade. Mas Deus estabeleceu aqueles que irão entrar. Como alguém me perguntar: mas então esse Deus é seletivo? Ele é seletivo, porque Ele é justo. A primeira coisa que nós tínhamos que ouvir quando criança a respeito do caráter de Deus não é que Deus é amor, irmãos. Não é. É que Ele é santo. Porque nós ouvimos toda a vida: Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. E aí, por que Deus levou minha mãe? Por que Deus levou meu pai? Por que aconteceu se Deus é amor? Mas quando nós ouvimos que Ele é santo, na sua santidade, na sua perfeição, Ele não tolera o pecado, a iniquidade, a transgressão. A Bíblia diz que Ele odeia. Deus odeia, porque para amar tem que odiar, irmãos. Então não compre um evangelho desfigurado, sabe, filtrado. É um evangelho que está sendo diluído. Ouça o evangelho exatamente como ele é. O evangelho vai nos ofender, vai nos confrontar, mas se nós nos abrirmos para ele em arrependimento, ele vai nos salvar.
Amém. Amém. Nós vamos orar. Depois da oração, você que trouxe a sua oferta pode colocar no gasofilácio, mas eu gostaria de orar com você, assim como você está, sentado mesmo. Você vai dizer para Deus o que está no seu coração. Ele já sabe, mas não é para Ele saber, não é para informar Deus. É para você se abrir para a cura do Espírito de Deus. Desde que nós chegamos aqui neste lugar, há um soprar do Espírito de Deus. Eu gostaria que você colocasse a sua mão à altura do seu coração e fosse sincero com Deus. Diga para Ele o que realmente você está sentindo, inclusive em relação a Ele. Ele não se ofende. Ele não se ofende. Mas Ele quer sinceridade. Pai, nesta noite, Senhor, nós temos ouvido a Tua voz desde que chegamos neste lugar. Nós temos sido tocados pela manifestação da Tua presença. E o Senhor tem nos direcionado, ó Deus, em nossa reflexão acerca da Tua palavra. Há corações aqui quebrados, há corações feridos, há corações esmagados aqui nesta noite, apertados pelas dificuldades, adversidades, pela dor, pelo sofrimento. E não há em nós capacidade alguma, Senhor, de curar o nosso próprio coração. Não há em nós, não há, Senhor. Nunca houve e jamais haverá. Não são palavras, não são atitudes, mas Tu podes. E nós te pedimos neste momento, Pai, que o Teu Espírito sopre especificamente agora, trazendo cura a cada coração, Senhor. Trazendo, Senhor, meu Deus, consolo, conforto. Tua palavra diz que Tu és o Deus de toda consolação, Senhor. Nós te pedimos que o Teu Espírito traga neste momento, Senhor, restauração de ânimo. Que emoções e sentimentos sejam curados neste momento, Senhor. Que feridas sejam fechadas, ó Deus, e fique ali as cicatrizes, ó Deus. De que quando nós olharmos para as cicatrizes, vamos lembrar de que o Senhor nos curou, de que o Senhor nos sarou, de que o Senhor nos visitou. Visita-nos neste momento, Senhor. Nós te pedimos, visita este homem, visita esta mulher, meu Deus. Visita esta mãe, visita este pai. Visita, Senhor, esta criança, visita, Senhor, meu Deus, este jovem, o Espírito de Deus. E que feridas sejam removidas e que haja saúde agora. Ó Deus, enquanto aqui estivermos, vamos passar por aflições. Mas a boa e maravilhosa notícia, Senhor, é que em Cristo nós vencemos. Em Cristo, Senhor, nós suportamos. E o Senhor é quem nos sustém e nos sustenta. Por isso nós somos agradecidos a Ti, Senhor. Bendizemos o Teu nome, Te engrandecemos e Te damos toda a honra e toda a glória. E declaramos que Tu és bom, que a Tua misericórdia dura para sempre, que de geração em geração a Tua fidelidade permanece. Graças nós Te damos. Recebemos, ó Deus, a ministração do Senhor nesta noite. E assim como o Senhor nos trouxe, leva-nos para os nossos lares. Muda a história da nossa casa. Muda ambientes familiares aqui nesta noite. Nós te pedimos, ó Espírito de Deus. Ambientes hostis sejam transformados em ambientes de amor. Ambientes de dor e sofrimento sejam transformados em ambientes de saúde,
de gozo, de alegria. Pereço, monomagasto, comanai. Ó Deus, ambientes, ó Deus, onde relacionamentos foram quebrados, sejam transformados agora em relacionamentos curados, que haja perdão, que haja reconciliação, que o coração do esposo se volte para a esposa, que o coração da esposa se volte para o esposo, que o coração dos pais se volte para os filhos, que o coração dos filhos se volte para os pais, não por força nem por violência, mas pelo soprar do teu Espírito. Que venham dias de refrigério sobre esta casa, sobre esta família, meu Deus. E que tu cumpras a tua boa palavra, porque tu és fiel. Para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Assim nós oramos, agradecidos em Cristo Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe.